amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de graça, cheio de verdade. E o seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. Paixão do mundo. Não usurpou de ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Toda língua confessará que Ele é o Senhor, e o seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. Paixão do mundo. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com você aqui esta noite. Obrigado mais uma vez pela sua fidelidade, por você me dar essa oportunidade de entrar no seu lar e compartilhar da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, graça e paz a todos. Obrigado, eu quero desejar a você que Deus abençoe sua vida, sua família, e que você possa, nesse momento, estar comigo em oração. Vamos orar ao Senhor para nós meditarmos na palavra do nosso Deus Altíssimo. É um momento muito importante onde nós podemos meditar no que o Senhor tem para nós nesse sábado à noite. Então eu queria que você, por gentileza, que pudéssemos orar todos juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar comigo, por favor. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por essa noite. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem abençoado os teus filhos, e nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor é fiel, bondoso e maravilhoso. Queremos pedir ao Senhor que fale conosco, Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra se faça presente nas nossas vidas, que possamos
meditar e aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós nesse sábado à noite. Louvado seja o Senhor. Obrigado por esses teus filhos que estão comigo aqui e que possamos juntos, para a honra e glória do Senhor, te adorar. Fala conosco, Pai, limpa o nosso coração de todo mal e que possamos ter um coração como uma terra fértil. Que a tua palavra que seja semente, que nós possamos meditar nela e que o Senhor traga com poder para nós essa noite a tua santa e poderosa palavra. Nós agradecemos e louvado seja o Senhor por esse momento. É que eu louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe mais uma vez aos irmãos. Queria propor um texto para nós meditarmos essa noite, como é de costume. Aos sábados nós meditamos no livro de Salmos. E eu queria propor um salmo para nós meditarmos um pouquinho esta noite. Esse salmo é de número 31, salmo de número 31. Se você puder abrir a sua palavra aí, por favor, a palavra do Senhor aí na sua casa, salmo de número 31. Vamos ler só 2 versículos por enquanto, nós vamos meditar no salmo todo, mas para começarmos, 2 versículos apenas desse salmo de número 31. Versículo de número 9, Salmo de número 31, versículo de número 9, diz assim: Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo também. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem também. Amém, irmãos? Salmo de número 31, nós vamos meditar no salmo todo. E a minha pergunta para você, antes de nós começarmos a meditar no salmo de número 31, é o seguinte: se nós pudéssemos olhar para a nossa sociedade hoje, qual palavra define a nossa sociedade hoje? Qual palavra vem à sua mente nessa vida desenfreada que nós estamos vivendo, essa vida louca que nós estamos vivendo no dia a dia, na sociedade, no meio da família? Qual a palavra que define hoje a nossa sociedade? Talvez você pense num monte de palavra, mas eu queria que você prestasse atenção um pouquinho sobre a palavra chamada pressão. Pressão, eu creio que é uma palavra muito definitiva para a sociedade nos dias atuais. Nós vemos famílias sendo pressionadas, nós vemos pais pressionando os filhos, mostrando para os filhos que eles esperam que os filhos se dediquem cada vez mais no estudo, notas boas. Nós vemos filhos pressionando os pais, querendo as coisas mais da atualidade, roupas e outras cositas mais. Nós vemos patrões pressionando os funcionários, querendo ganhar mais, querendo ter uma melhor qualidade de vida. Nós vemos os patrões, além de pressionar os funcionários também pressionam os patrões, querendo salários melhores, querendo condições de trabalho melhores, patrões querendo mais produtividade. Nós vemos pais, casamentos, onde o marido pressiona a esposa pressiona o marido. Na área educacional, a escola está pressionando os nossos filhos estão sendo pressionados por ideologias, nossos filhos estão pressionados por circunstâncias de amizade, de colegas. Qual é a definição hoje para essa palavra pressão nos dias atuais? A minha pergunta para você essa noite: você tem passado por alguma pressão? Tem vivido em alguma área na sua vida que você está se sentindo pressionado? Eu queria que você refletisse nessa palavra pressão, porque hoje nós estamos vendo a sociedade ser tão pressionada por tantas coisas, que isso tem causado para muitas pessoas, às vezes, momentos até de enfermidade, porque a pressão é tão grande, ou é grande demais, e pessoas estão sucumbindo a essa pressão. E nesse salmo que nós lemos, no salmo número 31, fala muito sobre pressão.
pressão que Davi estava sentindo, pressão que Davi estava sentindo em seu coração de um momento difícil de sua vida. É difícil você analisar o Salmo, esse Salmo 31 especificamente, porque para você fazer um esboço dele, dividi-lo, ele não tem uma visão sistemática quando nós olhamos para os Salmos. Por exemplo, no último Salmo que nós meditamos, Salmo de número 4, você conseguia dividir ele, fazer um esboço com mais facilidade. Esse Salmo tem muitos nuances, tipo o salmista vai para um lado, vem para o outro, corre, só que a gente identifica no Salmo Davi sendo pressionado por certas circunstâncias que ele está vivendo. Circunstâncias que trouxeram em seu coração, de uma certa forma, a pressão tamanha que ele está sem saber o que fazer. Mas nós percebemos nesse salmo que ele tem uma coisa em seu coração. Se você pegar a sua epígrafe na sua Bíblia, o Salmo de número 31, aquela parte negrito, cada um vai dizer uma coisa, mas a minha diz aqui, lamentos e louvor. O salmista Davi está pregando para o mestre de canto e dizendo a essas pessoas que ele está sob pressão. E essa pressão é um momento tão difícil para a sua vida, e muitos teólogos não sabem dizer qual é o momento que Davi está passando. Alguns dizem que era o momento de Saul estar pressionando ele, querendo pegá-lo ou matá-lo, mas Charles Spurgeon diz que neste momento, eu concordo com ele, é o momento que ele entende igual o Salmo de número 4 falando de Absalão, seu filho. O filho que quer tomar o seu poder, e ao tomar o seu poder ele começa a fazer alianças com pessoas. E aqui Davi está sofrendo, porque essa aliança que poderia destroná-lo é um momento tão difícil para ele que estava sendo pressionado por todos os lados. Há momentos na nossa vida que nós estamos sendo pressionados por várias circunstâncias. Nosso trabalho, nossos estudos, nossos familiares, nosso cônjuge, nossa família, nossos filhos, nossos pais. Você sente uma pressão tão forte que você não sabe o que você vai fazer. Talvez seja o momento de você parar e refletir um pouco nessa pressão que você está vivendo. Eu coloquei esse sermão com um nome que eu espero que você pense comigo nesse Salmo de número 31, que fala vencendo a pressão da vida. Aqui, Davi nos dá alguns conselhos para nós entendermos as pressões que nós vivemos, em várias circunstâncias que nós percebemos na nossa caminhada cristã. A pressão, muitas vezes, acontece na nossa vida, principalmente na caminhada cristã, e nós precisamos buscar uma válvula de escape para essa pressão. Davi tinha uma válvula de escape muito importante, porque se você ler o Salmo inteiro, e nós vamos trabalhar no Salmo inteiro, em muitos momentos Davi tem, ao mesmo tempo que ele sentia pressão, ele adorava a Deus. No mesmo tempo que ele sentia a pressão, ele tinha Deus como refúgio, tinha Deus como fortaleza. Ele sabia que Deus estava ali contemplando o sofrimento dele, e ele sentia no seu coração que ele ainda tinha uma esperança. E como nós podemos vencer a pressão da vida? De que forma nós podemos aprender a viver essas pressões que nós vivemos, sabendo vencer, sabendo sair, ou conviver com ela para o ensino de Deus? Eu queria que você pensasse comigo em 4 tópicos diferentes. No esboço do sermão que eu meditei nesse Salmo de número 31, eu dividi em 4 pontos importantes. E eu queria que você pudesse vencer essa pressão da vida nesses 4 pontos fundamentais da nossa caminhada cristã e do nosso relacionamento, da nossa visão de vida, de pessoas que caminham perto de nós. A primeira coisa que eu quero dizer a você, que esse salmo nos orienta,
é que nós podemos vencer a pressão da vida. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 8, fala dos inimigos, pessoas externas que estavam pressionando Davi. E eu posso vencer essa pressão da vida quando os inimigos estão querendo a minha derrota. Eu não sei se você só tem amigos. Você tem algum inimigo? Na sua vida, na sua caminhada cristã, você identifica algum inimigo nela? Na nossa caminhada, muitas vezes, nós identificamos o inimigo. Nós temos o inimigo da alma, que é Satanás. Esse é um inimigo muito poderoso. Mas eu queria que você vencesse esses inimigos que querem a sua derrota. Se você olhar uma parte desse Salmo de número 31, ele cita uma palavra messiânica que Jesus fala para nós também lá em Lucas capítulo 23, versículo 46. Diz assim o versículo 46 do Evangelho de Lucas: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse salmo parece que Davi está falando: Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Você vai ver isso no versículo 5. Você vai ver no versículo 8 que fala: E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Você pode vencer a pressão quando o inimigo externo está querendo acabar com a sua vida, quando você entender que o inimigo quer a sua derrota. Forças externas estão pressionando você a tal ponto de fazer você desistir, de fazer você retroceder. E esse salmo diz muito claramente que Davi entendia que mesmo que ele tivesse essa pressão externa, no versículo 1 ele diz: Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos e livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Note o que ele está dizendo para nós no Salmo 31. O salmista está dizendo: eu estou sendo pressionado por pessoas externas. Então o primeiro desafio que você percebe de pressão que Davi está sentindo são os inimigos que o cercam. São os inimigos que querem a derrota dele. Será que não é assim também com você? Será que na sua vida você não identifica alguns inimigos que querem a sua queda? Pessoas que fazem tudo para você tropeçar, pessoas que até te empurram para ver você cair. Nós temos que parar com essa falsa ilusão que nós não estamos sendo pressionados muitas vezes por inimigos externos e internos, pessoas que tentam nos empurrar para tropeçar, pessoas que querem a nossa queda. Satanás quer a nossa queda, os demônios querem a nossa queda, e Davi sabia muito claramente isso. Você vai perceber que ele, ao declarar isso no Salmo 31, do versículo 1 ao versículo 8, a primeira coisa que ele sente essa pressão são os inimigos que querem derrubar. Eu creio que os salmos são expressões que os salmistas têm para nos ensinar que mesmo que o coração esteja sofrendo, a fé em Deus nos leva a dizer e a expressar a confiança em Deus. E eu consigo vencer essa pressão da vida quando mesmo que os inimigos me cerquem, eu tenho a certeza que Deus está comigo. Olha o que diz no versículo de número 7. Davi dizendo: eu me alegrarei e regozijarei em tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Ele está dizendo para Deus: Deus, os inimigos estão me machucando, eu estou com o coração tão triste, estou sendo pressionado, estou sendo abatido, eu estou me angustiando,
e eu sei que eu confio no Senhor, mas me ajuda. Porque você vê que no versículo de número 13 ele diz: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor ao teu nome, guia-me e encaminha-me. Talvez nós precisamos, nessas pressões da vida, quando os inimigos querem nos derrubar, está na hora da gente olhar para a rocha que é Cristo. Está na hora da gente encarar a nossa posição como servo do Rei e tentar enfrentar esses inimigos e dizer a ele: sou filho do Rei, tenho o Espírito de Deus em mim e você jamais vai me vencer. Pode vir com pressão, porque Deus ainda quer a minha e a sua vitória. Amém, irmão? Você acredita nisso? É um salmo belo quando nós olhamos para o versículo 31, um salmo messiânico, onde você percebe que o salmista, quando ele reflete isso no versículo 5, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus, da verdade. Note que ele diz no versículo 6, odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Não importa se os inimigos querem derrubar você. O que importa é que Deus está com você. E o inimigo pode pressionar você quanto ele quiser. Jamais ele vai conseguir, porque Deus está com você. Outra pressão que o inimigo muitas vezes gosta de fazer, e o salmista nos ensina, que a primeira dela nós já vimos, que é a pressão dos inimigos, pressão externa que os inimigos querem fazer comigo e com você. A segunda pressão que você percebe nesse texto, que ele nos ensina claramente nesse salmo, que eu posso vencer a pressão da vida, está lá do versículo 9 ao versículo 18. Quando os supostos amigos zombam de mim. Se você olhar o versículo de número 9 ao versículo de número 18, eu vou ler para você. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros a minha força. Buscai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, o horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Como morto sou, como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentavam tirar minha vida. Note o que ele está dizendo. A primeira pressão que nós vemos do versículo 1 ao versículo 8, fala que os inimigos têm pressionado Davi. E ele mostra que para vencer essa pressão da vida, ele consegue quando ele está no Senhor e ao mesmo tempo encarando isso. E nesses versos que eu li para você, do capítulo 31 desse salmo, nos mostra que nós podemos vencer essa pressão da vida quando os supostos amigos zombam de mim. Note o que Davi está falando para nós aqui. Tem supostos amigos, pessoas que você conhece, que podem estar tirando sarro de você. Tem amigos que muitas vezes estendem a mão para você, te erguem no sofrimento. Tem sim. Mas tem muitos supostos amigos que te empurram e te derrubam. Ficam felizes com a sua queda. Ficam felizes com o seu sofrimento. Nesses versos que nós lemos aqui, do versículo 9 ao versículo 18, você vai entender que Davi está dizendo que ele é opróbrio. Opróbrio significa desonra, infâmia, injúria. Opróbrio é um ato, ou seja, um ditado de alguém que é de má fama. É alguém que está sendo escarnecido, é alguém que está sendo zombado. Uma pessoa que perdeu o crédito. Davi está dizendo, olha, os supostos amigos
estão indo embora. Ou seja, se aliaram com o inimigo. Estão tirando sarro de mim. Estão falando para as pessoas mal de mim. Será que você já sofreu essa pressão? O desamparo de amigos? Decepções? Davi estava dizendo isso com clareza. Note o que ele está dizendo com clareza para nós essa noite, nesse Salmo de número 31, que muitas vezes nós temos amigos que acreditamos demais, confiamos demais, e as pessoas nos desapontam. E as pessoas muitas vezes nos deixam decepcionados. Mas você pode vencer essa pressão da vida quando você entende que Deus está com você. Olha o que diz o versículo de número 14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Ele está dizendo com clareza que muitas vezes você é pressionado por inimigos de fora e muitas vezes você é pressionado por inimigos de dentro do seu rol de amizade, de dentro das pessoas que você jamais imaginaria que eles decepcionassem você. Será que muitas vezes, e a minha pergunta é para você, você já foi enganado por um amigo, suposto amigo? Já? Mas você tem um amigo que jamais vai abandonar você. Pode vir a pressão que for, ele sempre estará perto de você. Olha que interessante, versículo 16 diz, faze-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Tem suposto amigo, meu irmão e minha irmã, que quer que você caia e não tem nada de amigo, até bonzinho demais. Mas Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter. Às vezes, é tão difícil não se decepcionar, é difícil quem nos decepcionou. Talvez seja uma pessoa que você fala, nossa, meu Deus, nunca eu imaginaria essa pessoa fazer isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, que muitas vezes as pessoas que mais nos machucam são pessoas que estão perto de nós. Paulo diz que em todos os momentos da sua vida, muitos abandonaram. Mas ele entendia que Deus sempre estava perto. Assim como o Salmo agora que nós lemos, 31, diz que Davi relata que estavam zombando dele. Amigos que o conheciam, que estavam perto dele. Então nunca se decepcione muito por pessoas, por amigos, supostos amigos, porque muitas vezes isso pode te machucar demais da conta. Desculpa essa palavra meio mineira, mas é demais da conta, vai decepcionar você. Entenda que essa pressão da vida você pode vencer quando você joga toda a sua expectativa, não em homens, mas em Deus. E Deus jamais decepciona você. Deus jamais faz e fica contente pela sua queda. Pelo contrário, Ele estende a mão e te levanta. Olha o que interessante, que a primeira coisa que nós aprendemos desse texto fala que os inimigos pressionavam externamente Davi, os supostos amigos estavam indo embora e desfazendo do amigo Davi, estavam se aliando aos inimigos. E a terceira coisa que você vai ver, que você pode vencer a pressão da vida, está no versículo 10, versículo 9 e versículo 10. Você leu comigo esse versículo. Diz assim, tem misericórdia, versículo 9, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos me consomem. Olha o que diz nesse texto,
está dizendo para mim e para você essa noite que eu posso vencer a pressão da vida quando luto contra o meu pecado e a culpa que me consome. Tem pessoas sendo tão pressionados pelo passado que acabam se culpando a tal ponto de impactar seu futuro. Há muitas pessoas que estão vivendo seu dia a dia com a lembrança dos erros do passado, assim como Davi. Davi estava dizendo que os inimigos de fora estavam o pressionando, que os supostos amigos estavam o abandonando, e isso causava pressão, e agora a culpa e a iniquidade dele, ou seja, o pecado dele, estava todo momento vindo à sua mente. Ele estava colhendo o pecado dele. Se você olhar no dicionário, você vai entender que a iniquidade, que significa basicamente ilegalidade, no sentido de expressar algo que é contrário ao justo e correto. De uma forma geral, a iniquidade tem um sentido amplo, significa perversidade, depravação, ilegalidade, injustiça. É uma ação contrária à justiça divina. É uma ação negativa. Os supostos amigos dele zombavam dele. Isso fazia ele trazer à memória os erros que ele fez. Eu já expressei isso para você, volto a repetir. Eu me identifico muito com Davi, porque é um homem que Deus fala segundo o seu coração, mas um homem que errou muito. E muitas vezes o inimigo tem falado no meu ouvido, talvez fale no seu também. Imagine você ser crente, tudo que você fez de errado, tudo que você machucou pessoas, tudo que você enganou pessoas, você não merece ter Jesus, você não é digno de ser chamado cristão, você não tem direito de ser chamado crente. O inimigo muitas vezes tem falado para mim, para você, essas palavras. Mas eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que você pode vencer essa pressão, mesmo quando o pecado bate em você e a culpa tenta mostrar que você não tem esse direito. Davi fala para nós com toda clareza que ele entende, mesmo que o pecado está o consumindo, ele pode dizer: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou angustiado. E às vezes eu falo com Deus: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não mereço ser pastor. Tem misericórdia de mim, porque eu não mereço ser cristão. Eu fiz tanta coisa errada no meu passado. Mas a todo momento, quando eu falo essas palavras, o Espírito Santo fala para mim: eu paguei o preço na cruz por você. A sua culpa foi cravada em Jesus. E eu te dou o alívio para essa pressão. Os inimigos de fora não podem pressionar você. As decepções dos amigos que abandonaram você. E o pecado que está em você, a culpa que está sobre a sua vida, eu levei na cruz para te dar vitória. Eu levei na cruz para te dar paz. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você está sendo pressionado pelos inimigos ou pelos supostos amigos, e o pecado sempre traz à memória, repreenda isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque só assim você vai se livrar e vai vencer essa pressão da vida. Porque mesmo uma panela de pressão, quando você põe fazendo um caldinho, uma sopa, a válvula, quando começa a pressionar dentro da panela, a válvula é o escape. E o nosso escape é a válvula da justiça, a válvula de Cristo. O amor e a misericórdia do Senhor está sobre nós, cobrindo todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Você crê nisso? Esse salmo é belo, porque mostra a fraqueza de um homem. Há um gemido e uma expressão de um servo de Deus,
segundo o coração de Deus, que abre o coração e fala das suas fraquezas e as suas pressões. E o quarto lugar que você vai entender comigo, que você vai aprender comigo, que é muito importante, do versículo 19 ao versículo 24, nos ensina que eu posso vencer a pressão da vida quando percebo que a graça de Deus que está sobre mim, eu só tenho uma saída para suplicar, é louvar a Deus. Note o que relata o versículo de número 22. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando a ti clamei. É muito lindo esse salmo, irmão, minha irmã. A graça de Jesus, quando ele para no versículo de número 18 e começa a narrar o 19, ele entende a pressão da vida e começa a louvar a Deus a tal ponto de entender que a graça de Cristo estava sobre ele, que a graça de Cristo estava respondendo às suas súplicas, que a graça de Cristo estava cuidando dele. E olha o que diz no versículo 23, olha que belo esse versículo de número 23. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Olha que lindo isso, irmão. Os inimigos de fora vão te pressionar, os supostos amigos vão te abandonar, o pecado e a culpa vai tentar tocar em você para você se desviar de Deus. Mas quando você para, reflete na graça, reflete no amor, reflete na bondade e a misericórdia de Deus, nós só restamos uma coisa para nós. Nós louvamos a Deus. Nós podemos vencer a pressão da vida quando nós percebemos que a graça e o louvor devem imperar na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Os inimigos vêm forte para querer te derrubar. Os inimigos vêm com toda a força para querer te pressionar. Se é uma coisa que nós temos a convicção, meu irmão e minha irmã, é que a pressão faz parte da vida. Todos nós somos pressionados de uma área ou outra, de uma situação ou outra. Ninguém de nós está livre de pressão. Todos nós passaremos por pressões, em várias esferas, em vários momentos. Mas eu quero dizer para você, confie no Senhor. 4 coisas importantes para você entender esse salmo. A pressão faz parte da vida. Nunca confie cegamente em pessoas, porque a palavra de Deus diz, maldito é o homem que confia no homem. Lógico que é em um outro contexto. Deus deve ser a nossa fortaleza. E na pressão, louve a Deus. Entenda que você vai ver que no versículo 1 ao versículo 8, em todos os momentos das pressões, Davi diz, tu és a minha rocha, versículo 1 ao versículo 8. Do versículo 9 ao versículo 18, tu és o meu Deus. E no versículo 19 ao versículo 24, tu és o meu guardador de todos os fiéis. Não imagine que a pressão que você está vivendo hoje é para a tua derrota. Será? Se você assim permitir. Mas se você tomar uma posição e encarar essas situações da vida, você será mais que vencedor. Davi nos ensina, nesses versos que nós lemos, olha o que diz no versículo de número 23, amai ao Senhor, vós todos que são santos. Ele está falando para mim e para você. A pressão vai vir. Os momentos difíceis irão acontecer. Os momentos angustiantes da nossa vida irão acontecer. Mas você deve louvar a Deus. Você deve entender que Deus está no controle.
que Deus pode. Deus, embora Ele possa permitir os inimigos tentar nos pressionar, os supostos amigos tentar nos pressionar, o pecado e a culpa tentar nos abater, mas nós precisamos louvar a Deus, porque a graça dele está sobre todos nós, e Davi diz. E eu quero que você, meu irmão, minha irmã, olhe para a pressão e entenda que Deus está dando força para você, que você será vencedor. E eu gosto muito de uma história que diz assim: um homem estava andando com o seu cachorro em um terreno baldio. E nesse terreno baldio, o cachorro caiu num poço que já estava desativado. Um poço fundo que não podia resgatar mais o cachorro de lá. Era impossível tirar o cachorro de lá de dentro. Então o dono do cachorro olhou e tomou uma ação drástica. Ele pensou: não tenho como tirar esse cachorro, então eu vou antecipar o sofrimento dele, não vou deixar ele sofrer. Pegou uma pá, começou a bater no chão, ia pegar terra e jogar dentro do poço. Pegava a pasada e jogava dentro do poço. Toda vez que caía sobre o cachorro a terra, o cachorro dava uma sacudida, dava uma volta por cima. Caía a terra, dava uma sacudida, dava uma volta por cima, dava uma volta por cima. Sabe o que aconteceu com o cachorro? Ele chegou ao topo, porque ao topo ele entendeu: ninguém pode me enterrar com os meus sonhos. Aqueles supostos amigos que você conhece, que estão dando pasadas no seu relacionamento, na sua família, na sua vida, te pressionando para você estar enterrado com seus sonhos, seus desejos. Ninguém vai conseguir fazer isso com você. Tem muitos supostos amigos que estão tentando fazer isso com você, mas eu vim dizer para você em nome de Jesus: não vai acontecer isso com você. Embora o inimigo queira pressionar você, os supostos amigos queiram abater você, ninguém pode tirar o sonho de Deus na sua vida, no seu relacionamento, no seu futuro. Você entende o que eu estou dizendo a você? Às vezes a pressão vai acontecer, porque chegar ao topo depende de mim e de você. Se as pessoas querem enterrar você, os seus sonhos, os seus desejos, repreenda isso em nome de Jesus. E continue dando a volta por cima, sacudindo essa terra e chegando ao topo da vitória em nome do Senhor Jesus. Queria orar por você, por favor, que você entenda que essa pressão que você está vivendo é só um momento. Você será vencedor. Você chegará ao topo dos sonhos de Deus. E ali você entenderá, pode vir pressão, porque a honra e a glória é do meu Deus, que morreu por mim na cruz. Convido você a orar comigo, por favor. Convido a você, nós estarmos entrando em oração ao Senhor. Pai Celestial, nós te damos graças por essa noite, Pai. Te louvamos, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, a vencer essa pressão da vida, Pai, que muitas vezes o inimigo tem causado, falsos amigos têm causado, o nosso pecado tem nos atrapalhado, Pai, que nós possamos olhar para o Senhor e perceber a sua graça e louvar ao Senhor, Pai. Ó Deus, esse meu irmão, essa minha irmã que estão passando por momentos de pressão agora, eu repreendo isso na vida deles em nome do Senhor. E peço em nome de Jesus que eles possam crescer em estatura e conhecimento do Senhor e que sejam vitoriosos para a honra e glória do Senhor. Todos irão vencer, Pai, as pressões da vida, porque o Senhor nos dá força, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos fortalece. Obrigado, Deus,
porque o socorro do Senhor é bem presente. O Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. É o Senhor que nos protege, Pai. Tira do meu coração esse desânimo, porque estou vendo essa pressão, Pai, e muitas vezes eu estou quase sucumbindo. Mas eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor dará a vitória para todos nós. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por esses irmãos que estão conosco aqui. Que a tua mão poderosa esteja sobre todos eles em nome do Senhor. Sobre os seus familiares também em nome de Cristo. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado por esta palavra, porque a tua palavra é bondosa, é poderosa e é milagrosa, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando que amanhã o culto será com o Bispo Daniel, será no site do Concílio, ou seja, Facebook do Concílio. A Sandra já está passando para vocês, já via WhatsApp, esse link do Concílio, que amanhã nós teremos com o Bispo Daniel, ok? Outra coisa que eu queria falar para vocês, na quarta-feira que vem, dia 1/7, nós não teremos live. Eu não vou poder fazer a live com você, vai ser um pouquinho difícil, então peço perdão a você. No dia 1/7, próxima quarta-feira, eu não posso fazer essa live, então só estou avisando você. Depois nós voltamos normalmente no sábado e assim por diante, ok? Deus abençoe a vida de vocês, um abraço a todos vocês, um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela fidelidade de todos vocês. Entenda que a pressão é só um momento, mas Deus vai te dar vitória em nome do Senhor. Deus os abençoe, tenha uma ótima noite em Jesus. Final de semana abençoado, em nome do Senhor. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe.